Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Bom, a questão da noite é justamente esta que está aqui na tela. E eu creio que vocês que já estão sentados aí há alguns minutos, que já se depararam com ela, creio que já tenham dentro da mente refletido sobre esse questionamento e talvez respondido a si próprio se é ou não fácil desapegar. Pergunto eu a vocês, é fácil desapegar? Não é? Quando eu decidi fazer esse tema, eu queria já deixá-lo preparado, tem 1 mês e meio mais ou menos e eu, como de costume, começo a questionar algumas pessoas próximas de meu relacionamento para saber o que elas pensam. Eu gosto de estudar o meio em que estou, as pessoas que estão em contato comigo, para trazer a doutrina e os ensinamentos a isso. Então eu sempre perguntei às pessoas, para você é fácil desapegar? E eu tive algumas respostas assim, depende do quê? Então se depende do quê, tem alguma coisa que é difícil de desapegar. Tem outras que falaram, não é fácil desapegar. E já incluiu algumas situações. Minha esposa, meu marido, os meus filhos, o meu trabalho, a minha carreira, os meus bens que com tanto sacrifício eu consegui, o meu apartamento que eu tive que ter algumas privações para chegar onde cheguei, e até falando sobre relacionamentos, pessoas que fizeram parte da história delas e acabaram não dando continuidade, como é normal, e que seguiram suas vidas, até casaram, já têm filhos, e ela mesma continua ainda apegada àquela pessoa e aquelas situações do passado. E muitos falaram até sobre sentimentos e pensamentos que são consequentes de tudo isso que eu falei. Nós somos apegados a sentimentos e a lembranças, a pensamentos que são bons ou ruins. Então nós temos aí a nossa parcela de apego a algumas situações do nosso cotidiano. Só que nós temos o entendimento que não devemos ser apegados. Então nós temos que ter uma noção do que está acontecendo, porque é difícil colocarmos os sentimentos em palavras. É muito mais fácil nós sentirmos do que nós colocarmos em palavras e tentar explicar tudo aquilo que realmente é. Então vamos pensar da seguinte forma. Apego é um sentimento de afeição, simpatia por alguém ou alguma coisa. Apego às pessoas, animais, bens, dinheiro, poder, sentimentos, opiniões e a si mesmo. Então o apego é um sentimento de afeição, uma simpatia por alguém ou alguma coisa. Até aí é tolerável. Ter é possuir, ser dono, proprietário, ter junto a si o que possuo, o que está comigo, o que tenho. Até aí é tolerável. Mas aqui no ter não diz se é temporário ou se é definitivo. Emmanuel chegou a citar a Chico que tudo passa. A espiritualidade mesma diz que nós somos espíritos que passamos por várias situações necessárias e precisamos conhecer de um tudo para podermos crescer e evoluir. Então, se nós precisamos conhecer de um tudo para podermos crescer e evoluir, então as situações são transitórias, elas não são definitivas. Elas só serão definitivas quando formos espíritos perfeitos. Até chegarmos lá, nós vamos ter que passar por muitas situações e muitas mudanças. Então, esse ter, o possuir, ser dono, proprietário, ter junto a si o que possui, o que está consigo e o que tem, não é definitivo, é temporário. Senão não existiria a questão do reter, porque se nós temos, nós temos. Nós não precisaríamos reter. O que é reter? Aí começam as palavras feias. Guardar, conservar, não desfazer, segurar, não soltar, deter, agarrar-se a algo, alguém, agarrar-se a pensamentos ou sentimentos. Então eu creio que aí seja o limite entre do que é tolerável ou não, do que nos faz bem ou não. Aqui
Na hora que nós precisamos reter é porque nós não aceitamos as mudanças necessárias por quais os espíritos precisam passar para crescer e evoluir. O que nós devemos entender é que a vida é uma roda que gira constantemente. Ela não para. A vida ela não estagna. Ela continua a girar, a girar, a girar. E eu pergunto a vocês, quando vocês acordam de manhã, vocês têm noção de como vão terminar o dia? Vocês têm noção se tudo que vocês são apegados ou têm, vocês terão até o final do dia? Se as pessoas do relacionamento de vocês, às quais vocês são apegadas, têm sentimento de afeição, estarão com vocês até o final do dia? Tem? Até nós mesmos não temos noção se nós estaremos encarnados até o final do dia. Sabemos que estaremos, porque o Espírito é imortal, ele não some. Nós não sabemos de que lado estaremos, se encarnados ou desencarnados. Então nós vemos que há uma estabilidade ilusória, há uma estabilidade relativa em relação às coisas da vida. E essa estabilidade relativa é que mostra a necessidade que nós temos de passar por várias situações para aprendermos, crescermos e evoluirmos. E a questão do reter, guardar, conservar, não desfazer, segurar, não soltar, deter, agarrar-se a algo, alguém, pensamentos ou sentimentos, nós temos esse poder? Nós conseguimos realmente controlar tudo? Depende de quem? Quem é que pode tudo? Deus. Deus é que tem o controle de fazer essas situações. O que nós queremos está muito longe do que Ele quer. O que nós pensamos está muito longe daquilo que nós achamos que seja o ideal para nós. Nós procuramos reter, conservar, segurar, não soltar, agarrar-se a situações, a pessoas nas quais não depende de nós. Porque nós temos uma visão estreita da vida. E Deus ele tem uma visão maior de tudo. Porque Ele encara a nós e as situações na real concepção daquilo que é verdadeiro. Nós pensamos uma coisa, Ele identifica outra. Nós estamos pensando que tudo que está relacionado à matéria e a este planeta é que é o ideal e o definitivo. E Ele nos traz uma outra situação que Ele idealizou quando nos criou lá atrás como espíritos simples e ignorantes. Ele idealiza uma situação e faz com que nós passemos por todas as possibilidades, necessidades e situações possíveis para que possamos chegar naquilo que Ele objetivou para nós. Então nós temos que parar de nos iludir e entender o que é a verdade. A verdade nada mais, nada menos é essa. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então nós pensamos que estamos aqui, que isso é o definitivo, e quando cessa a nossa vida, nós vamos de passeio ao mundo espiritual. Mas é o contrário. Nós somos de lá. Lá é a pátria-mãe. E nós estamos aqui de passagem. Então, tudo que é relacionado à materialidade, à terra, é que é transitório. Então, nós nos apegamos e nós temos, como está dizendo aqui, que sentimos afeição, simpatia por alguém ou alguma coisa. É claro, isso é natural. Nós não estamos nos relacionando para nos respeitarmos, nos amarmos. Então nós temos essa simpatia, essa afeição e demonstramos ela. Nós não estamos com os nossos animais de estimação, nós não temos carinho por eles. Então nós damos amor a eles, nos apegamos a eles. Nós não temos o nosso trabalho, a nossa carreira, os nossos bens, as nossas posses, que é através de trabalho honesto e ativo que nós conquistamos. Então nós damos valor a tudo isso.
Só que nós temos que entender a hora de deixar tudo isso, de entender que não é possível reter e libertar. Liberar. E é isso que nós, apesar de sabermos, apesar do que os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz informa, através dos espíritos que estão no mundo espiritual, nós sabermos, mas ainda não entendemos na totalidade e não praticamos na sua real essência. Nós somos definitivamente muito ainda apegados a todas as situações terrenas. Nós ainda somos apegados a todas as situações com pessoas, coisas, pensamentos e sentimentos, esquecendo que nós somos de lá e não daqui. Se nós somos não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, então Deus faz tudo isso por quê? O que nós levamos para o mundo espiritual? Dá alguns exemplos muito simples. Você tem um fogão, a dona de casa tem um fogão, há 30 anos, de 4 bocas, 3 bocas não funcionam. O fogão ele já não tem cor, ou não fazem mais aquela cor no mercado, está descascando. Quando liga faz o barulho de explosão, mas não explode, o forno não funciona mais e funciona a nível de não fazer o bolo direito. Mas ela tem possibilidade de ter um outro fogão, mas pensa, não, esse fogão foi presente do casamento de alguém que já desencarnou, então por respeito eu não vou me desfazer, e foi aqui que eu fiz a última refeição do meu marido que desencarnou, eu gosto dele, eu não consigo me desfazer. E aí, a última boca do fogão para, e ela pensa, eu vou até comprar outro, mas esse vai ficar do lado. Nem assim ela desfaz. Então é um apego material. As roupas no armário, dou essas roupas, elas já estão descolorindo, já está juntando traças, você cuida, mas não dá conta. Mas ela tem lembranças, apegos que ela não libera aquela roupa do armário. Isso é referente a coisas. Agora vamos a sentimentos. Você está num casamento e você vê uma senhora lá no altar chorando. É um casamento, tá? Chorando. É a mãe do noivo. Ela está emocionada pela cerimônia. Mas lá no íntimo dela, ela está passando um filme. O meu bebê está casando. O meu bebezão está saindo de casa. Hoje foi o último café da manhã que eu preparei para ele. Não vou ter mais isso. Ele vai com outra mulher. Será que ela vai fazer o que eu faço para ele, como eu faço? Mas não tem problema, o quarto eu não desfaço, porque se ele brigar com ela, ele já tem para onde voltar. Ela está pegada a uma situação que não tem mais retorno, mas que é o bebezão dela. E ela não faz por mal. Quando ela pensar, ele vai brigar com a esposa e voltar para o quarto. Não, ela não pensa por maldade às vezes, mas é que ela não consegue se desligar de uma situação que não dá mais para simplesmente reter. Porque lembra? A vida é uma roda que gira, as posições mudam, as coisas acontecem, o espírito não fica estagnado mesmo encarnado, e ele tem as situações do livre-arbítrio dele, ele decidiu casar e constituir a própria família, e ela simplesmente pensa, acabou essa fase. Aí vem o neto, ela transfere tudo para o neto. Aí ela vai degladiar com a nora em relação à educação dele. Ela pode estar estagnando na jornada evolutiva dela, se dedicando a essas situações, mas é um apego a uma situação. E quando as pessoas desencarnam, quando as pessoas partem para o mundo espiritual, se diz muito, a vida continua. A vida continua? Sim, a vida continua. A espiritualidade traz relatos em livros, psicografias e psicofonias à saciedade. Só que a vida continua dos dois lados da vida. Ok? Quando falam a vida continua, a impressão que dá, não se preocupa, a vida continua lá, mas a vida continua aqui também.
Simplesmente é uma coisa natural, é uma situação que vai permitir com que você, desencarnando, evolua no plano espiritual, você vai ter uma nova fase da sua jornada evolutiva. Quem fica aqui, infelizmente, muitas vezes, parece mais morto do que aquele que parte. Aquele que parte vai, segue, vai estudar, aprender, e quem fica aqui fica destruído e paralisa a própria vida, por não conseguir superar aquilo. Mas é uma questão de entender o porquê. Nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual? Não, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então o que Deus vai objetivar? Ele vai objetivar a vida espiritual. Então Ele vai enxergar-nos desta forma e vai trabalhar conosco dessa forma, no objetivo que Ele teve quando nos criou, para que possamos crescer e evoluir. Então como é que Ele vai fazer? Ele vai pensar: eu defini que a vida material é a melhor forma do espírito encarnar e crescer. Tá. Então Ele vai simplesmente pegar uma pessoa daquele meio, colocar ali. Você, para a sua evolução espiritual, você vai fazer parte desse meio, você vai auxiliar ali, você vai crescer e essas pessoas vão crescer. Agora não é mais assim. Ele tira, ele pede o filho dele de volta e aquele meio vai ter que começar a trabalhar sem aquela pessoa. Então há várias situações que vão se modificando quando alguém parte para o mundo espiritual. Uma hora com, outra hora sem. Mas como que eu vou conseguir viver sem a pessoa? Como eu vou conseguir viver se essa pessoa era o provedor de tudo, o centro de tudo, era a minha luz, a minha vida? Você vai aprender a superar essa ausência trabalhando por si e pelos que estão aqui, respeitando os desígnios de Deus. Como é que eu vou partir para o mundo espiritual se eu tenho uma obra que eu comecei aqui e que sem mim não vai ter continuidade? Vai ter continuidade. Se ela tiver que ter continuidade, Deus vai prover a isso e vai pegar outras pessoas de boa vontade para dar continuidade a essa obra. E você, desencarnado, pode auxiliá-la se for necessário lá no mundo espiritual. Mas o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, como é que eles vão lidar com a minha perca? Eles vão lidar aprendendo a exercitar a inteligência que Deus lhes deu para poder fazer da melhor forma possível. Quando nós partimos daqui, nós não levamos os nossos entes queridos. Nós não levamos os animais que amamos. Nós não levamos os nossos bens. Nós não levamos nada do planeta Terra. Nós só levamos os nossos conhecimentos, as nossas experiências e as nossas qualidades morais. É isso que importa para quando voltamos para casa. Nós não levamos nada nem ninguém junto. Isso é quando nós estamos aqui e a pessoa desencarna. O apego àquele que parte. E quando somos nós que desencarnamos? E quando chega a hora de nós partirmos para o mundo espiritual, apegados a que somos, a tudo que temos aqui, como é que uma pessoa que é ligada ao poder, ao dinheiro e à riqueza procede? Como é que ela chega no mundo espiritual procurando aquilo que ela não pode mais ter? Quando ela está apegada às coisas e situações do planeta, como é que ela pode proceder? Confiando em Deus e entendendo que chegou a hora dela partir. Mas esse apego é uma das situações que mais dá, não digo trabalho, mas uma tarefa maior à espiritualidade. A espiritualidade, através de relatos, dizem que nós não ainda nos desapegamos o suficiente para entrarmos no mundo espiritual com um certo grau de conhecimento que possa possibilitar a nossa chegada lá de uma forma mais sadia, de uma forma melhor. Nós somos muito apegados ainda ao planeta e às situações do planeta. Então acontece uma situação muito diferente quando nós pensamos: eu estou aqui e a pessoa desencarnou, mas eu estou aqui. Para ela que está desencarnando é mais fácil, porque ela vai lidar com toda aquela situação. Ela vai se deparar com a verdade. Então ela não vai ter apego a mim, ou a nós, ou às coisas daqui. Então para ela é mais fácil.
Mas será que é mais fácil quando a pessoa desencarna? Ela não vai ter apego aqui às pessoas? Ela não vai esquecer. Mas a dificuldade é quase que a mesma. A saudade é dos dois lados. Os pensamentos é dos dois lados. E o trabalho é dos dois lados para você desapegar. E o desapego não é o desprezo. O desapego não é você sentir, olha, ok, desencarnou, não tem problema, a vida é assim. Não, não é com frieza, é com trabalho. É você simplesmente ter noção de que Deus faz o melhor para nós. Você pega um papel em branco, assina embaixo, dá na mão de Deus e diz: preencha o resto que eu confio no Senhor. Isso é fé. Isso é entender que essas situações que acontecem conosco, de percas, ganhos, de ter e não ter, de estar e não estar, depende de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós e para aquele que parte. E não é tão fácil para aquele que parte, porque ele fica sintonizado e ligado a nós. Ele sente o que nós sentimos. Se Ele colocou, como se diz, o tesouro dele, que é onde está, no coração, nos bens terrenos, Ele realmente vai se preocupar com os bens terrenos, com as posses, com o dinheiro e com o poder e com os negócios. Se a preocupação dele lá é com alguma pessoa, Ele vai se preocupar com essa pessoa. Então nós temos que entender que há dificuldade dos dois lados da vida. E não pensem sinceramente que porque a pessoa está lá desencarnada, ela está numa situação melhor, porque ela está próxima às coisas da verdade e da realidade. A gente tira, por exemplo, o André Luiz. André Luiz, ele passou o livro Nosso Lar praticamente inteiro conhecendo o mundo espiritual e realizando já algumas prévias tarefas, ok? E ele tinha, durante o livro, uma verdadeira, não vou dizer obsessão, mas um verdadeiro foco de reencontrar a família, de ver e ter notícias da família. E a espiritualidade simplesmente disse que não era a hora. Talvez naquele real sentido, quando ele parar de pedir, a gente dá. Quando ele já não estava mais pensando nisso, a espiritualidade permitiu que ele viesse passar um tempo na casa dele. Ele já estava um tempo no mundo espiritual. Então a gente vai entender o quê? Ele está um tempo no mundo espiritual, ele já está trabalhando, para ele vai ser muito fácil. Ele vai tirar de letra isso. Até ele se deparar com uma situação. Lembra da roda da vida que gira? A roda da vida girou. Ele veio, e para aqueles que não podem ter percebido, ele estava passando por uma prova, por um teste. Porque quando ele chegou aqui, ele se deparou com a fachada da casa, com os jardins. Ele começou a ter lembranças sadias, boas de uma época, que ele sentia muita saudade do convívio com a esposa, com os filhos, de quando ele era um médico aqui na Terra. Até aí tudo bem. Era uma familiaridade daquilo que ele já estava acostumado. Quando ele adentrou a casa, ele começou a perceber alguma mudança de móveis. Pode até ter pensado, as mulheres gostam de mudar os móveis de lugar. Ok, até aí tudo bem. Só que aí ele se deparou com uma realidade. A roda da vida girando, ele nada mais nada menos encontrou um outro homem na casa dele, na cama que ele dividia com a esposa dele, a cama dele, sendo o substituto dele, o padrasto dos filhos dele, tudo dele, que agora não era mais dele. E na verdade já não era mais dele há um bom tempo. E ali ele viu que ele estava acamado e com dois obsessores vampirizando, sugando as energias dele. E ele se deparou com aquela situação e falou: nossa, mas tem alguém no meu lugar, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos? Ele estava no plano espiritual já há um tempo. Não era para ele estar mais preparado, mais desapegado, mais desprendido? Mas ele teve o choque da realidade. E ele tinha ali um teste, que ele tinha 3 opções, muito simples. Ele, indignado, se sentindo traído e com raiva, ele poderia simplesmente: vou embora, voltar para nosso lar e deixar os obsessores continuarem a dar cabo desse intruso. Minha ex-esposa, agora já não é mais minha ex, merece porque me substituiu e ir embora. Era uma possibilidade. A segunda possibilidade era ele ajudar os obsessores naquela indignação dele e também
jogar as energias nocivas e ajudar a vampirizar aquele que estava acamado. Mas ele foi pela terceira e passou no teste. Ele simplesmente viu todo o conhecimento que ele teve no mundo espiritual. Ele finalmente entendeu que dele ali nada mais era, e quando era passageiro transitório. Ele entendeu que aquele homem que era honesto, estava acamado e sendo obsediado, deu continuidade na família dele, cuidando da mulher e dos filhos dele. Ele entendeu que ele tinha uma missão maior acima dos desejos e dos apegos dele. Ele participou ativamente na tratativa desobsessiva daquele homem, para que ele continuasse auxiliando a sua família. Então o que ele colocou aí? Ele colocou o desprendimento. Ele fechou os olhos para aquela toda indignação de início, de se sentir traído, porque em alguns momentos ele se sentiu logo de início. Ele observou o que estava acontecendo e decidiu trabalhar usando todo o conhecimento e responsabilidade em cima do conhecimento que ele tinha. Ele usou o desprendimento, entendendo que ali a jornada dele, como André Luiz, esposo, pai, tinha acabado. E nós devemos entender isto, que tudo que nós temos relação no planeta é transitório, passageiro e de empréstimo. É a minha esposa, ela é minha esposa. Não, ela é um espírito vivendo uma experiência humana. Ela não é sua esposa, ela está sua esposa. O meu marido também é a mesma coisa. Mas ele é meu filho, minha filha. Não, ele está vivendo uma experiência humana, ele é um espírito, ele não é seu filho, ele está seu filho. Mas o meu bichinho, meu animalzinho de estimação desencarnou. Esse espírito está ali para aprender com você, você é um Deus para ele, mas ele está seu animal de estimação. Ele vai crescer e evoluir, se tiver que voltar para você, volta em outro animal ou não. Depende da necessidade dele. O que nós temos que colocar em mente é que as posições que nós estamos hoje, com as pessoas certas, nas situações certas, são as que mais cabem para que possamos aprender e evoluir. Que todo o apego que nós temos aqui no planeta Terra, ainda mais com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz a responsabilidade de começarmos a praticar o desapego. E o desapego não é o desprezo, o desapego é o desprendimento, é o entendimento do porquê estamos aqui e para onde nós podemos ir. Qual é a nossa missão como espírito imortal? Entender que nós estamos hoje eu estou Renato, ontem ou amanhã estive ou estarei de outra forma, com outro sexo, outra nacionalidade, outra linha de pensamento, outra linha de religiosidade, mas eu estarei de outra forma. Então nós temos que começar a nos desprender das coisas materiais e entender que quando Deus, apesar de difícil e não impossível, nos pede um filho dele de volta, que nós somos todos filhos de Deus, irmãos, mas somos filhos de Deus, ele simplesmente pede um filho dele de volta. A sua missão terrena foi até aqui, agora você volta para mim. É porque ele sabe o que faz. Ele sabe que aquela jornada acabou e que a necessidade dele agora é no mundo espiritual. Nós devemos ter essa fé, essa consideração e esse entendimento, esse consolo que a doutrina espírita nos traz. Sem os desesperos, sem as ansiedades, sem as loucuras, e para o nosso cotidiano nos desapegarmos, nos desprendermos de sentimentos e pensamentos ruins, de mágoas, rancores, praticando o amor e o perdão que Jesus nos ensinou. Nós estamos muito apegados ainda a situações que nos fazem muito mal. Nós estamos estagnando espiritualmente, podendo evoluir muito numa vida.
que possamos ter esse entendimento. Agradeço a vocês. Boa noite.